Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Estamos gravando e partilhando esse vídeo com vocês para falar um pouquinho da nossa prática pedagógica junto ao contexto do novo ensino médio. Essa pesquisa, né, essa prática pedagógica, melhor dizendo, faz parte de uma pesquisa que compõe a agenda do grupo de pesquisa em educação física escolar. E essa pesquisa hoje conta com um título chamado A Educação Física no Contexto do Novo Ensino Médio, Traduções e Potencialidades. Essa pesquisa conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Bom, o meu nome é Flávio Nunes e vamos aqui partilhar com vocês as atividades de vivências, aquilo que emergiu, aquilo que aconteceu nas atividades de vivências com as turmas de terceira série do novo ensino médio com o tema xadrez. Bom, então aqui nós desejamos, né, partilhar o que foi acontecendo, aquilo que emergiu. Então, nós convidamos, nós temos alguns jogos, partilhamos, distribuímos, e à medida que os estudantes foram, né, jogando, aqueles e aquelas que possuem mais conhecimento, foi partilhando, foi trocando com os colegas. E aí, alguns foram percebendo da dificuldade do jogo, né, de entender, de compreender, de jogar. Então, falaram, é muito difícil, vou baixar o aplicativo. Então, meu peão chegou ao final do tabuleiro. Então, à medida que eles iam jogando ali, eles foram expressando algumas falas e isso foi me chamando a atenção. E aí, à medida que um colega ouviu, né, meu peão chegou ao final do tabuleiro, o outro disse, agora ele é gerente. Então, em alguns momentos, nós notamos que aquilo que ocorre no cotidiano foi sendo, né, colocado dentro ali do contexto. Então, no xadrez, o peão é uma peça que, quando ele percorre todo o tabuleiro, o jogador, a jogadora pode escolher uma outra que uma pontuação superior a ele. Então, o estudante fez esse paralelo com o mercado de trabalho, a atuação do trabalhador, da trabalhadora, quando ele ou ela consegue aí ocupar um cargo, uma função superior àquela que estava exercendo inicialmente. Bom, então a gente, né, percebe que os estudantes fazem uma relação entre aquilo que acontece no jogo e o cotidiano no que diz respeito aí o mundo do trabalho. Bom, teve quem desistiu de jogar, né, e falou, toma aqui o jogo, isso é chato, não vou fazer não. Teve quem falou que reconhece, né, as qualidades de uma das estudantes. A estudante, ela fez o ensino fundamental numa escola da rede municipal e era uma escola que ofertava um projeto no contraturno que tinha como preocupação o xadrez. E aí ela acaba, né, que ajudando um colega ou outro, joga junto, e os outros vão reconhecendo, né, as qualidades dessa estudante. Bom, teve quem não quis saber de xadrez no início, né, e ficou insistindo para ir à quadra, porque no olhar deles, a educação física precisa ocupar este espaço. Educação física e sala de aula são coisas que não combinam. Então, de novo, né, teve quem desistiu, não quis mais jogar, e aí uma das justificativas é que precisa pensar muito e a pessoa não estava muito disposta a fazer isso naquele momento, né? Então teve quem falou, ó, tem de pensar muito, mas vamos jogar, né? Então teve falas aí que foram no sentido de convidar, de incentivar os colegas aí a, a se permitirem a viver o xadrez dentro da aula. Bom, e aí o que foi interessante, né? Os estudantes eles foram
jogando ali por afinidade. Então, alguns se sentiram assim, meio acanhados, tímidos, não se permitindo tanto a circular pela sala para ajudar os outros, né? Não coube a mim fazer isso. E chegou um determinado momento em que eu não estava conseguindo contemplar as necessidades dos diferentes grupos. Então, à medida que um me chamava à mesa, eu, né, estava ali, eu colocava o modo como o tabuleiro se organiza, a movimentação de cada peça, o nome, só que tinha um outro grupo me esperando, estavam me chamando, e aí isso causava um desconforto e eles se sentiam ali desolados. Então acabava que apressadamente terminando o jogo, derrubava as peças e guardava. E isso foi me incomodando, e eu falei, poxa, né, como reverter isso? O que que eu posso fazer? O que que eu não posso fazer para tentar alcançar aí o maior número possível de estudantes e que isso não venha acontecer, né? Bom, e aí conversando com uma professora, né, que é muito engajada nessa atividade do xadrez na rede municipal, ela partilhou comigo esse site chamado Lichess. O Lichess ele traz aí muitas coisas básicas aí do xadrez e permite a gente tecer uma explicação, alcançar os estudantes. E então foi o que eu fiz. Com o Lichess, eu usei aí o recurso do projetor, então projetei a imagem e fui mostrando o nome de cada peça, movimentação, as capturas, e para tentar, né, elucidar aí as dúvidas, as questões que foram surgindo nas atividades de vivências que realizamos nos encontros anteriores. Bom, e aí, ao né, fazer de novo a vivência, nós convidamos aí para que eles fizessem alguns desafios. Por exemplo, um lado usava, né, o jogador usava apenas os peões, enquanto a outra usava apenas ali os cavalos, as torres. Então a gente foi criando alguns cenários ali, né? E à medida que eles iam jogando, né, de novo, foram ali sendo enunciadas. Por exemplo, é o pretinho correndo do policial. Então, no caso, o policial representava, né, as peças, era um representante ali das peças brancas, e o pretinho era alguém ali, né, era o peão das peças pretas. Bom, então a gente vê de novo, né, algumas conexões daquilo que acontece na comunidade. Então, lembro vocês que a escola se situa na periferia da cidade de São Paulo e é comum, né, a polícia abordar, fazer situações de perseguição e, na maioria das vezes, a gente vê que o alvo é sempre esse corpo preto, né? Bom, é, ao finalizar, em alguns momentos, esses desafios, né, eles foram ali sugerindo criar outros cenários, né, querendo escolher as peças, e eu falei, olha, né, pode escolher, pode criar diferentes situações aí que vocês acharem mais pertinentes. Então, deixamos o espaço para que a turma também pudesse atuar nesse processo criativo. Ah, Alguns estudantes se posicionaram dizendo, né, no começo eu tive dificuldade para saber a movimentação de cada peça. Então a gente vê que à medida que eles vão vivenciando, vão trocando, vão conversando um com o outro, é, passa-se, né, a ter uma certa facilidade com a dinâmica do xadrez. E aí um outro estudante, né, ele trouxe uma informação que é muito interessante, né? Ele disse o seguinte: tem estudos que mostram que a pessoa que joga xadrez não é mais inteligente que o resto da população. Ela apenas consegue memorizar as peças e jogadas. Então existe o mesmo, né, esse estereótipo de que quem joga xadrez é mais inteligente que o resto da população. E a informação que ele nos colocou ali naquele momento é de que a pessoa, não significa que a pessoa não seja inteligente, não é isso, né? Mas é de considerar que o jogo ele tem algumas particularidades e que o treinamento, o estudo
leva a pessoa, né, a compreender o melhor, mas não significa que ela, né, seja uma pessoa mais inteligente que o resto da população em outros contextos, em outras circunstâncias da vida. Bom, teve quem avaliou positivamente o uso do site Lichess na aula anterior, nas aulas, né, anteriores, porque a gente foi realizando aí vários encontros, né? Teve é, estudantes que reclamaram da dificuldade de vencer algum outro colega, e porque a gente foi ali estabelecendo um diálogo, né, de leitura daquilo que nós estávamos construindo coletivamente, né, a cada encontro. E nessa conversa toda, ainda tinha gente insistindo, falando, né, vamos para a quadra, vamos jogar alguma coisa, chega de sala de aula. E nessas trocas eu pontuei as minhas dificuldades, os meus incômodos, né? Falei das dificuldades que eu estava tendo em alcançar alguns estudantes, porque me chamavam ali na mesa, só que eu estava dando atenção para um outro grupo, então isso estava, né, me causando um certo desconforto. Foi então que, né, eu tive a ideia de usar o Lichess na aula a partir da conversa que eu tive com uma colega professora. E o Lichess foi visto, né, de uma forma positiva, porque eles foram notando que, à medida que olhavam ali as imagens, conseguiam entender de uma forma mais fácil a dinâmica do jogo, as peças e as suas movimentações. Bom, em uma outra ocasião, teve professor, né, que atuou junto, jogou, observou. Foi um momento bem interessante. Estudantes de outras turmas, né, então, ao passar ali nos corredores, observava o que estava acontecendo e acabava entrando. A gente, né, diversas vezes pede para que eles retornem à sala de aula deles e delas, mas tem horas que a gente acaba, né, declinando e se permite, né? E ali os estudantes da terceira série, né, acabam trocando, criando momentos ali de é, promover, né, a partilha daquilo que eles sabem com os colegas de outras turmas, né? Então, ah, o trabalho vem proporcionando esses momentos também. Bom, então, pessoal, este vídeo teve como intenção falar um pouquinho das vivências que a gente vem promovendo com xadrez nas turmas de terceira série do novo ensino médio. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, envie as mensagens, escreva. Se você tem sugestões, críticas, também nos envie. A intenção é que a gente possa aí, de alguma forma, qualificar aí a tematização do xadrez, proporcionando aí situações, momentos interessantes para todo o grupo. Um forte abraço e até a próxima.